Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Maravilhoso, maravilhosa essa aula que acabamos de ouvir de Jesus. Todas as explicações, todos os exemplos, sempre, né, se encaixando, tudo no seu devido lugar, o texto, né, com os exemplos, tudo se encaixa, né, para até melhor Jesus se comunicar conosco, né, para que nós entendamos realmente, né, e viver nessa bolha que é a divina vontade, é maravilhoso. É maravilhoso. E como bem nós sabemos, realmente, viver na divina vontade não é fácil, né? É por isso que é
a maior graça, né, que o ser humano pode viver é viver na divina vontade. E Deus não pede mais nada para a criatura, porque não é fácil, né, viver da vontade de Deus, resignarmos as nossas vontades, os nossos desejos, deixar de viver as nossas vontades, né, e viver somente na vontade de Deus. Fácil não é, mas é muito prazeroso. É muito prazeroso porque nós sabemos que não é neste mundo que é a nossa vida eterna. A nossa vida eterna é o céu. E por isso a gente não se importa de, mesmo tendo as nossas vontades, né? A gente não se importa de entregar a nossa vontade para Deus nesta vida, neste mundo, para satisfazer a Deus, para agradar a Deus e viver somente na vontade dele. Quase todos os exemplos que Jesus deu nessa aula, eu vivi quase todos. Eu fui Natal para casa dos meus pais, do meu pai. Ano novo eu passei com a minha sogra. E em cada família eu vivi uma situação, né? Do meu pai foi uma situação de amargura e doçura. Na minha sogra também não foi muito diferente. Situações de amarguras e doçuras. Nas duas eu precisei me resignar. Eu precisei passar por cima da minha vontade, deixar de viver a minha vontade para viver em função da vontade do outro, né? Porque Deus permitiu, né? Essa nossa aula de hoje que Jesus nos deu, né? Ele enfatizou bastante que tudo, tudo, do pequeno ao grande que nos acontece é permissão de Deus. É a vontade de Deus e é a permissão de Deus. Então, tudo que eu vivi nesses dias foi permissão de Deus e foi vontade de Deus. Embora eu tive muitas vontades, mas eu tenho aprendido que eu tenho, né, matar a minha vontade e ficar somente na intenção, né, de fazer algo, mas é Jesus que conduz tudo, é Jesus que tudo faz acontecer. Então, foi maravilhoso tudo que eu vivi. Eu quase não partilhei, mas porque eu estava no sítio, às vezes era muito difícil a internet para mim. Na casa do meu pai é mais difícil, na minha sogra até é mais fácil. Mas eu acompanhei as partilhas, acompanhei o que estava acontecendo no grupo, porém eu quase não partilhei. Mas são muitas coisas que eu gostaria de partilhar, né? Uma das coisas que eu queria partilhar, que Jesus falou hoje, né? Que que nós morremos, que nós desaparecemos, que é só Jesus em nós, né? Então e eu estava aqui lembrando, né, no dia que foi a nossa instituição, a nossa investidura de ministros, e depois engraçado que esses dias que foi cair minha ficha, né, que eu fui conversando com Jesus e tentando entender. E aí eu falei assim eu falei assim, eu vou postar uma foto minha, colocar no meu perfil, né? O dia da minha investidura, uma foto minha, né? E não tem uma foto minha sozinha. Jesus não permitiu que eu tirasse uma foto sozinha. Todas as fotos eu tô acompanhada, tô assim bem longe. O máximo que eu tirei, que meu marido até que tirou uma foto minha, foi eu com a minha madrinha, e uma com o padre e outra com uma colega minha. E aí eu procurei uma minha sozinha, não tinha nenhuma. E aí na hora de da procissão, que todos nós entramos, né, os ministros que iam receber a investidura, eu falei assim, aí tinha um vídeo, né, eu vou olhar o vídeo. Aí eu fui olhar o vídeo, aparece todo mundo, menos eu. Aparece assim, eu vindo, até dá para ver assim um pedaço do meu rosto,
mas não aparece eu na procissão. As pessoas acabam me tampando, eu não me vejo no vídeo. E aí até uma tia minha falou assim, ai, manda foto pra gente ver, coisa e tal. E aí eu fui procurar uma foto minha, não tinha uma foto minha sozinha, tinha eu no meio de todos, ou eu com alguém, mas eu sozinha não tem. Eu com meu esposo, nenhuma também. Com os meus filhos, nenhuma também, né? Então, a aula de hoje me explicou perfeitamente o que é morrer para si mesmo, né? Então, é isso. Eu não sou eu que vivo mais, né? É Cristo que vive em mim. Então, que eu suma, né? Que eu desapareça e que Ele cresça. Tudo é para honra e glória do Senhor. E aí, em questão da família também, eu sempre assim, os meus irmãos, eles são assim. É, o que eles falam pro meu pai, pai, o senhor tem que ir para a cidade hoje. O meu pai, na hora, obedece. Pai, o senhor tem que fazer isso. Pai, o senhor tem que fazer aquilo. E eu sou a última a dar opinião. Eu nunca tenho opinião. A minha opinião sempre é assim, se tiver que pagar. Se tiver que tomar decisões, é 2, 3, 4 filhos. Se tiver que pagar, são 5 filhos. Então, isso é uma coisa, mas isso daí foi bem antes de eu viver na divina vontade, né? E aí, na aula de hoje, Jesus também explicando sobre isso. E hoje eu só tenho a confirmação, né? Que isso já era a vontade de Deus na minha vida, porque sempre foi assim. Sempre é uma irmã minha, um irmão meu que sempre toma as decisões. Ah, vamos fazer Dia dos Pais, vamos fazer no sítio. Não, vamos fazer aqui, porque assim, assim, assim. Ah, não, tem que ser assim. Aí, até para tomar uma decisão, por exemplo, ah, precisa arrumar aqui a cerca da casa de papai. A gente vai arrumar a cerca, vai arrumar o galinheiro? Todos eles, então, quando eu assusto, já tomaram a decisão. Então, isso é uma coisa que me incomodava, sempre me incomodou muito, né? E até esses dias mesmo, agora no Natal, até me incomodou, né? Porque a minha irmã veio falar para mim que estavam pretendendo fazer algumas coisas lá. Então, assim, ela não veio pedir minha opinião, ela só veio comunicar que estariam fazendo, né? E eu realmente, assim, eu fiquei triste no momento, né? E na hora eu até cheguei de comentar com a minha irmã, falei assim, poxa, vocês não me falam nada, vocês vocês não me pedem minha opinião. Vocês só vêm falar para mim que já aconteceu, que já está pronto, que vocês vão fazer e que foi decidido assim. Mas quando é para pagar, tem, né, o quinto filho, mas quando é para coisas que vocês acham que eu não tenho que dar nenhuma opinião, vocês fazem, né? E aí eu até cheguei de comentar isso com a minha irmã, mas assim, muito tranquila, muito na paz, sem discutir, sem nada, né? Então assim, aí Jesus hoje já me alertou, né? Me deu essa luz que já era assim, já era para mim realmente não aparecer, né? Que já era mesmo para eu viver assim, não só na divina vontade, mas desde muito tempo, desde muito antes, desde muito sempre, né? Então, assim, só veio a confirmação para mim, né? E, e é muito bom. Por mais que assim, eu na hora, eu não sei compreender as coisas que acontecem ao meu redor, mas depois eu vou, né? Eu tenho aprendido bastante, né? Eu ouço muito a Aline nos explicar, né? Jesus explicando na Aline para nós, que eu fico com Jesus o tempo todo, eu fico com Jesus o tempo todo, eu fico com Jesus o tempo todo. Então, assim, se eu fico com Jesus o tempo todo, se eu respiro Jesus, se eu falo, se eu ando, se eu movimento Jesus, Ele está todo o tempo comigo. Então, tudo realmente que eu faço, tudo que eu penso é Jesus, né? Tudo de bom que eu faço, tudo de bom que eu faço é Jesus. Então, assim, é muito bom viver nessa bolha. Independente, né? É muito triste, né? A gente não ter a nossa vontade, não ter o nosso querer, mas é muito bom. É muito bom. Se for para mim fazer a vontade de Deus, se for para mim agradar a Deus, é só isso que eu quero.
Então, assim, eu vivi intensamente todos esses dias, eu vivi intensamente com Jesus. Tudo que eu fiz foi com Jesus, tudo, 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 tudo. E, assim, mas eu conversava com Jesus, Jesus, o que está acontecendo aí, né? Assim, assim, assim. Às vezes eu tinha a resposta de Jesus, mas às vezes eu ficava assim na dúvida, porque eu ainda tenho, né? Essas dúvidas, tenho essas, assim, não consigo compreender tudo. Mas teve uma coisa tão fascinante que aconteceu domingo passado agora. O meu marido e meus filhos ficaram lá para casa da minha sogra, né? E aí eu vim para Cuiabá. E aí eu vim no domingo, mas estava tudo tranquilo, tudo certo. Eu falei, ah, então eu vou na missa. E eu vim cedo para mim ir na missa, né? E aí só que teve uma chuva muito, muito forte na estrada, muito. Eu saí da casa da minha sogra, eram umas 3 horas da tarde. E tinha uma chuva muito, mas muito forte que eu tive que parar na estrada. E aí eu parei na estrada e fiquei ali quase uns 30 minutos esperando diminuir a chuva, né? E aí eu peguei e eu tinha saído da casa da minha sogra, eu tinha tomado banho, né? Tava assim, arrumada, só que eu tava com short, né? E aí eu peguei e falei assim, olha, se eu for para casa não vai dar tempo de eu ir na missa, né? Aí eu falei assim, ah, eu tenho roupa aqui no carro, tem uma saia minha que não amassa, né? Que é dessas que não amassa. Eu falei, ah, dá para mim ir na missa, numa missa. E fui até, inclusive, numa igreja perto da casa da minha irmã, né? E aí eu cheguei, só que aí eu cheguei cedo, né? Porque eu cheguei na igreja era 6 horas, mas se eu viesse para minha casa não daria tempo de eu ir para missa. Aí então, como eu fui antes, eu tive mais tempo. E aí eu sentada lá no banco, né? Olhando as pessoas, conversando com Jesus, né? E eu falando assim, nossa, Jesus, será que as pessoas aqui sabem que o Senhor está com elas, dentro delas, dormindo aí, né? Parado aí na porta, esperando o motivo, a hora, né? Que eles abram a porta para que o Senhor entre, né? Para que o Senhor nasça dentro delas, né? Viva realmente, verdadeiramente dentro delas, né? E aí eu olhei lá em cima, assim, a igreja é muito grande, eu olhei lá em cima, assim, tinha um pilar, e atrás desse pilar tinha uma senhora ajoelhada de frente para o sacrário, né? Da hora que eu cheguei e eu até fui pedi para mim no banheiro, perguntei onde que era o banheiro para mim, só para me dar uma ajeitada, né? No rosto, no cabelo. E aí eu voltei, mas aí eu não vi à primeira vista, assim, eu não vi essa senhora, né? E aí depois que eu olhei direito, eu vi ela, né? Então, da hora que eu cheguei, ela estava ajoelhada ali, diante do sacrário, até o momento de começar a missa. Enquanto a moça não foi lá pro ambão, né? A comentarista foi lá pro ambão para falar que ia dar início à Santa Missa, né? Ela não desceu. E aí eu fiquei assim, sabe? Eu fiquei encucada com essa moça. Jesus me fez eu ficar prestando atenção nela. E aí eu prestei atenção nela e ela foi, desceu, né? Assim, com uma angústia, assim, assim, como se ela tivesse assim angustiada ali mesmo, angustiada mesmo, sabe? E aí, por incrível que pareça, ela passou do meu lado. Do meu lado, eu falei assim, nossa, Jesus, eu acho que ela tá muito perturbada, né? Ela não tá em paz. E aí Jesus falou para mim assim, ela não tá em paz. E aí eu fiquei, ai tá, passou. Aí eu fiquei encabulada com ela, né? Falei, nossa, Jesus, se ela soubesse o quanto viver com o Senhor é essa paz que o Filho da Divina Vontade sente, né? Que o quanto viver com o Senhor, deixar o Senhor viver dentro de nós é essa paz, ela não estaria angustiada dessa forma, né? E Jesus falando para mim, pois é, para você ver que as pessoas não sabem que eu quero viver, que eu vivo dentro delas, né? Que não precisa, assim, você necessariamente, lógico, a gente tem que ir para a igreja, mas assim, vir na igreja, estar ali na frente do sacrário, né, coisa e tal. É assim, esse Jesus viver, mas infelizmente o Filho da Divina Vontade que tem esse conhecimento, que tem essa compreensão, né? Aí tá. Aí eu conversando ali, aí começou a missa, coisa e tal. Aí na hora da comunhão,
Eu fui receber a comunhão, vim e fiz a minha, mas era uma igreja muito grande, tinha muita gente. E aí eu vim e fiz a minha comunguei, e aí eu vim e fiz ali o meu momento com Jesus, né? E eu tava assim de cabeça baixa no banco, e eu tava ajoelhada, aí eu sentei. No que eu sentei assim, eu olhei para cima, eu dei de cara com a mulher, a que tava lá no sacrário. E Jesus me incomodando assim, falou assim: vai falar com ela. Aí eu falei assim: mas eu vou falar o que, Jesus, para ela? Aí ele falando assim para mim: fala para ela que não precisa ela estar angustiada se ela acredita em mim, se ela tem fé em mim, por que que ela está angustiada, independente do problema dela? Aí eu falei assim: ai, Jesus, eu não vou atrás dela, não, não vou procurar, não vou correr atrás dela, não. Só que aí eu não fiquei em paz, assim, não nervosa, mas assim, eu fiquei incomodada. Jesus ficou ali me incomodando. E aí terminou a missa, né? Eles deram os avisos, coisa e tal. E Jesus me incomodando. Eu falei assim: Jesus, eu não vou correr atrás dela, eu não vou procurar ela, mas se o senhor me der a oportunidade de eu ir falar com ela, se o senhor quiser realmente que eu vá falar com ela, o senhor vai colocá-la na minha frente. Ponto. Eu falei: eu não vou sair correndo, assim, procurando, né, ela. E tá, e aí eu fiquei tranquila. Depois que eu falei isso para Jesus, eu fiquei tranquila, né? E aí, e nesse dia eles estavam até entregaram, domingo passado, eles entregaram o giz, né, que era para fazer aquela, esqueci como fala na porta, né, o giz para a família. Então, assim, tumultuou, porque o pessoal ficou entregando lá na porta. E aí eu até me esqueci da mulher, por alguns segundos ali eu me esqueci dela. Então, assim, o pessoal estava saindo bem devagar para pegar o giz. E eu fui saindo também, saindo, aí eu fui saindo, saí de dentro da igreja, não pensei na mulher. Por uns segundos eu esqueci totalmente da mulher. E eu fui assim, aí eu fui, e para onde eu saía direto no meu carro, né? Mas aí do lado tinha uma farmácia. E olha como que Deus faz todas as coisas. Meu Deus, é impressionante. Não, esse dia daí eu falei: Jesus, como o Senhor é maravilhoso demais. E aí eu falei, eu nem queria comprar nada, eu nem queria comprar nada. Mas quando eu saí, eu vi a farmácia. Na verdade, eu tinha visto quando eu cheguei. Eu falei assim: ah, uma farmácia aqui, beleza. Mas quando eu saí, eu já ia abrir a porta do carro. Eu falei assim: ai, acho que eu vou entrar nessa farmácia aí. Falei: ah, será que tem um esmalte aí? Porque eu não é qualquer, eu tenho alergia de esmalte, né? Não é tudo que eu posso usar. Então tem alguns assim com umas cores mais bonitinhas assim que é difícil achar. Eu falei: eu vou ali ver se tem um esmalte. E a hora que eu entrei, eu fui para mim ir para a direita. Eu olhei assim, falei: não, vou para cá. Quando eu fui para a esquerda, eu dou de cara com quem? Com a mulher. Gente, o meu coração começou a acelerar. Coração começou a acelerar, de eu estar vivendo aquilo, sabe? Essa realidade com Jesus. Eu não sei se isso foi uma prova que Jesus me deu. Eu acredito que seja assim, que é verdadeiro o que a gente vive com Jesus. Não é da boca para fora a divina vontade. Não é assim: ah, eu vivo na divina vontade. Não, eu vivo na divina vontade. Jesus vive em mim, tudo que eu faço, Jesus vive em mim. Então, assim, me deu uma coisa assim. Aí eu falei assim, assim, em questão de segundo, eu falei assim: Jesus, como que eu vou chegar na mulher, né? Assim, tudo bem, então, eu não tava assim mal vestida, né? Porque as pessoas levam um susto quando é uma pessoa que tá mal vestida, coisa e tal. Eu não tava mal vestida, né? Eu tava bem vestida, apresentável. Eu falei assim: eu vou chegar na mulher, assim, rapidão, eu pensei assim, falei: Jesus, o que que eu vou falar pra mulher? Ela vai olhar assim pra mim e falar assim: quem que é essa criatura aí? De onde que caiu, né? E aí e Jesus falando assim: vai lá falar com ela. Aí eu fui. E eu fui assim, quando eu cheguei perto dela, assim, ela estava conversando com uma menina, que depois ela até disse que era filha dela. Aí eu falei assim: oi, tudo bem? Ela: tudo, e você? Eu falei: tudo bem. Eu falei assim: olha, você me desculpa, eu não te conheço, nem você me conhece, mas eu estava na igreja e eu vi você. Da hora que eu cheguei na frente do sacrário, ajoelhado, rezando,
E eu te vi todo o tempo, até na hora que foi começar a missa, te vi comungar. E eu conversei com Jesus e falei para Jesus, Jesus, que tanto o senhor está me incomodando, me mostrando ela, e o senhor quer que eu fale alguma coisa para ela? Aí eu falei assim para ela, falei assim, Jesus só pediu para falar para você, você estava ali por quê? Porque você acredita nele? Porque você tem fé? Menina, a mulher começou, desandou a chorar. Aí ela pegou e falou assim, eu tenho passado por tantas tribulações, tantas tribulações. Eu falei assim, pois é isso mesmo que Jesus veio me pediu para me falar. Que se você estava ali é porque você está vivendo uma tribulação. Mas ele pediu para te falar que nada do que você está vivendo, nada do que você está passando não é maior que ele e ele está com você a todo tempo. E não é só ali na frente do sacrário, é todo o tempo. Eu falei assim para ela, falei assim, ele está aqui do meu lado. E é ele que está falando essas coisas para você, não sou eu. Gente, essa mulher me abraçou, essa mulher chorou. E eu falei para ela, falei assim, olha, tudo é de Deus. Eu nem vinha comprar nada. Eu nem sei por que que eu entrei aqui por um acaso. Falei, vou ver se eu acho um esmalte ali. Eu nem vim na intenção de comprar esmalte, nada. Mas tudo foi Deus. Gente, essa mulher chorava, me abraçava. Eu falei assim, o que eu pude falar para ela, o que Jesus estava colocando no meu coração, pedindo para mim falar para ela, falando assim, Josilene, fala para ela que se ela tá ali, se ela sabe que eu tô ali no sacrário, é porque ela tem fé em mim. Então, se ela tem fé em mim, que ela tem que acreditar, que ela realmente tem que viver a fé dela acreditando. E que tudo que ela estiver passando é vontade de Deus e ponto, acabou. Mas ela tem a força. Se ela crê em mim, ela vai ter essa força para ela passar tudo que ela está passando. E essa mulher me abraçou e me agradeceu. Eu falei assim, que tudo seja para a honra e glória do Senhor, né? Então, não era eu, era Jesus. Gente, eu vim embora. Eu vim embora assim, assim, sabe, satisfeita, mas assim, por Jesus poder fazer os atos que Ele quer fazer em mim, né? Isso, pelo menos, assim, é o que eu sinto, é o que Jesus colocou no meu coração, né? Eu não sei se é uma outra coisa, né? É um, é, se é de uma outra forma que eu entendesse isso, mas o que eu entendi, o que Ele colocou no meu coração é isso. Então, assim, que seja tudo para a honra de Deus, né? Então, assim, é maravilhoso. Então, assim, viver na divina vontade é viver na divina vontade. Não é brincar de casinha. Hoje eu vou brincar de casinha. Não, amanhã eu não quero brincar de casinha. Não. É viver na divina vontade todos os santos dias. Todos os dias. Acordar, rezar a Suprema Majestade. Eu venho em nome de todos. Então, é viver na divina vontade 24 horas. E isso daí é inacreditável, porque quando a gente tem Jesus, quando a gente vê Jesus em tudo, quando a gente tem começa a dar essa liberdade para que Jesus viva em nós, para que nós vivamos essa união, é 24 horas por dia com Jesus em nós. Então, assim, eu vi muita, muita, muita coisa esses dias, né? Jesus me mostrou muito, 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 né? De questão de caridade. Eu tenho uma filha do meu cunhado, né? O meu cunhado veio falar pra gente, falando assim, Camila veio falar pra mim que é sapatão, que diz que é sapatão. Não, diz que não, é sapatão. Só que eu falei pra ela, falei assim, tá, você pode ser o que você quiser, mas assim, você só não vem falar pra mim que isso aí é certo, que isso aí não é certo. Então, assim, o que Jesus, na hora ali, me moveu pra me falar ali, eu falei assim, Justo, nós temos que amar, Deus ama a todos, né? Então, nós também temos que amar a todos, independente dos seus pecados. Só que assim, Jesus, ele ama todos igualmente, todos os pecadores, né? Agora, Deus não ama os pecados. Então, assim, vamos rezar, né, para que um dia, né, essas pessoas, né, elas tenham entendimento, porque é o que Jesus falou na aula de hoje. Hoje você pode ser uma pessoa. Eu, ano passado, hoje é que dia? Hoje é dia 11 de janeiro. Dia 11 de janeiro de 2024, eu era uma pessoa. E hoje, 11 de janeiro de 2025, eu sou outra pessoa. Então, assim, a gente tem que amar, a gente tem que aceitar, né? Claro, sem, né, negar,
os meus conhecimentos, né, de realmente a verdade, mas aceitar. E a filha dele, eu tenho sobrinhos também né, que são homossexuais, que são gays, são outras coisas também, mas assim, e a filha desse meu cunhado, ele é um amor de pessoa. Um amor de pessoa, e ela me beija, bem essa tia, e me abraça, estava com saudade, mas ela vive no mundo dela, a fantasia dela, né, como Jesus explicou, ela vive na fantasia dela. Então, assim, rezamos, oremos, entregamos, né, ofertamos, reparemos, em nome de todos, e para que um dia o reino de Deus realmente se estabeleça, né, e que todas as criaturas, né, vejam a grandiosidade de Deus, o que Ele quer somente de nós é o amor, e que nós todos sejamos salvos, né, para a glória dele. Então, assim, foi muito maravilhoso. Eu tô indo para a missa agora, e depois, mais tarde, se der, eu partilho mais alguma coisa, mas eu queria falar tudo isso, assim, que eu estava ouvindo Jesus aqui ao vivo, e eu tá fresquinho a minha cabeça, eu falei, eu quero partilhar, eu vou partilhar. E Jesus falou assim, vamos, não tem que ensaiar nada, vamos logo, Jocelene, vamos lá, vamos começar, você não quer? Não é viver na divina vontade, não é isso? Então vamos viver na divina vontade. Amém, fiat, fiat, fiat.